Olá, senhoras e senhores, e sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Floresta. Eu sou o Zé e estamos aqui de novo, mais um episódio do Entre Nós, e eu sozinho mais uma vez. E eu quero contar para vocês uma experiência que eu estou tendo aqui no meu sítio com alunos e está sendo muito legal. A última turma, agora sábado, dia 25/10 de 2025. Foi muito bom e eu quero falar com vocês um pouquinho sobre como que foi. Bom, primeiro de tudo, eu acho que, para quem não me conhece, pode ter gente chegando agora, eu me chamo José Enio, eu sou formado em Ciências Biológicas, tanto com bacharelado, tanto quanto licenciatura. E durante a faculdade, eu me entendi como um professor, a descobrir meu amor, minha paixão por essa área. Hoje tenho orgulho do que eu faço, do que eu ensino. E a minha grande amiga Juliana Rezende, que já passou por aqui nos episódios também do Entre Nós, ela me chamou, ela ministra, lá na PUC Minas, aqui de Belo Horizonte. Ela ministra um curso, eles chamam, na verdade, de seminário. É um seminário que na minha época era durante uma semana inteira. Hoje em dia a carga horária ainda é de uma semana, porém é dividido durante o semestre. O curso, esse seminário, se chama Introdução à Agroecologia, basicamente. A Ju faz principalmente a parte falando sobre a história da agroecologia, sobre o que é agroecologia, enquanto eu fico com a parte ensinando sobre a agrofloresta, sobre os sistemas agroflorestais. E como que acontece esse seminário? Durante o curso, os alunos podem selecionar seminários com temas diferentes do curso normal deles, na faculdade, para poder conhecer outras áreas. E aí, a Ju, essa maravilhosa, sempre ofereceu o curso de agroecologia, inclusive na época que eu estava lá. Nunca fiz o curso, nem lembrava, nunca fiquei sabendo. Eu era representante olha só, se a Ju ouvir esse áudio, ela me mata. Eu era representante de turma, era responsável por levar os temas para a turma, e eu não lembro em nenhum momento de ter esse curso de agroecologia, e a Ju quase me bateu quando eu falei isso. Mas, então, ela sempre ministrou, esse curso. De 2 anos para cá, ela tem me chamado para poder fazer essa parte, então, sobre ensinar e falar sobre os sistemas agroflorestais. Principalmente aproveitando que eu tenho agora o sítio, que eu consigo mostrar aqui várias partes, vários tipos de processos agroflorestais em vários tipos de desenvolvimento. E aí, minha vontade, então, foi para falar sobre um pouco dessa turma que veio, porque foi uma turma muito empolgada, foi uma turma muito legal. Alguns, inclusive, são ouvintes aqui do Mundo Floresta. Inclusive, um beijo para vocês que estiverem me ouvindo. A ideia, então, foi falar de um episódio, porque realmente foi muito legal a experiência que a gente teve aqui. Primeiro de tudo, a Ju conseguiu organizar um encontro no CEMAR, que é o Centro Municipal de Agroecologia e Educação Ambiental para Resíduos Orgânicos, que é lá em BH também. É um lugar que já foi basicamente espaço para entulho e fazer reaproveitamento do entulho. Hoje é uma pequena floresta produzindo tanto horta quanto floresta também, madeiras e frutos e biodiversidade para muita vida lá no meio de Belo Horizonte, no meio da loucura de Belo Horizonte. Foi muito legal ter essa experiência, conhecer, eu também não conhecia. Depois, então, procurem para vocês verem como que é um trabalho muito legal que é feito e que tem a mão de muitos dos moradores em volta do lugar, que colhem, que plantam, e é muito legal o trabalho de todo mundo lá. Falando então dessa turma que veio aqui em casa, o seminário, então, ele pode ser selecionado por uma turma no geral, mas alunos de outras turmas podem
fazer o seminário que eles quiserem. Não precisa ser feito o seminário, o mesmo, né, seminário que a sua turma está fazendo. Tinham alunos de diversos estágios, né, dentro da faculdade. Tinham alunos já formando, outros quase, mas a maioria, se eu não me engano, foram no 4º período. E eu achei muito legal que foi uma das turmas, assim, pelo menos mais curiosas, que fizeram mais perguntas e que é até característico, né, de como que as perguntas, elas são basicamente propaganda do agronegócio, de como a Revolução Verde e a própria ideia, né, de lucro e de produção rápida, produção em escala, absorveu a mente e até a cultura de todo mundo. Eu não falo nem só por eles, são perguntas que eu escuto normalmente de várias pessoas, não só eu escutei lá, né, no sábado com esses alunos, mas são perguntas como, tipo, se as plantas não brigariam, ou o de sempre, né, que é como que dá dinheiro, se dá dinheiro, quanto que vale por hectare, e aí eu tinha que tentar explicar de a forma que a agrofloresta tenta produzir além do dinheiro, também produzindo água, produzindo qualidade de terra, produzindo qualidade de vida. Então, detalhes assim que o tempo inteiro a gente tem que reforçar, porque essa propaganda, né, do agronegócio fortíssima, ela tem uma justificativa, que é exatamente fazer esse tipo de lavagem cerebral nas pessoas, fingir que eles são bons, né, basicamente. Facilitou muito para mim conversar e explicar sobre a agrofloresta de um ponto de vista mais científico, né, por ser o pessoal da faculdade. Então eu pude trazer dados e artigos científicos com detalhes de solo, detalhes de como que são processos até da sucessão e por aí vai, que ajudaram também a ilustrar basicamente, né, o que a agrofloresta faz e como que ela faz. Como é então o processo quando esse pessoal vem aqui. A gente faz na primeira parte do dia, a gente anda pelo sítio e eu vou mostrando aos poucos, dando a volta no sítio, claro, mostrando áreas de diferentes estágios de processo de evolução da agrofloresta e de diferentes estágios até de processos no solo e de sucessão, que às vezes não foram tão intencionais, né? Ou eu estou fazendo com mais calma, mais devagar. Então eu mostro o solo mudando aos poucos, ficando mais escuro e de por que ele fica escuro, né? E já depois do almoço, a gente faz um almoço aqui, faz uma pausa, a gente faz um plantio com principalmente uma muvuca, que a Ju gosta muito, a gente também gosta muito porque enriquece muito o plantio, que a muvuca, para quem já escuta os episódios, sabe que basicamente uma mistureba de sementes. A gente normalmente faz uma quebra de dormência nessas sementes, jogando uma água mais quente, depois uma água mais fria. Faz uma seleção, né, claro, de sementes que precisam dessa quebra de dormência, outras não, ou sementes mais delicadas, né, não podem receber essa água quente direto. Então, a gente faz essa seleção, depois junta tudo numa muvuca e faz um plantio. Dessa vez a gente fez um plantio de horta, principalmente horta voltada aqui para eu mesmo, né, acabar usando no meu almoço. Então vai ser um canteiro de horta perene. Muitas das mudas que a gente colocou foi principalmente focado em horta, e as sementes também, tem muitas sementes do futuro, mas o caso vai ser focar em podar sempre todas que vierem, para a gente conseguir manter, né, matéria orgânica e etc. Então eu consegui mostrar para eles no começo, né, processos que já estão acontecendo, já avançados, que eu tenho aqui de agroflorestas já de batendo 5 anos, então já consegue ver uma diferença maior em terra, em qualidade, na saúde das plantas, por exemplo. E depois, né, fazer isso na prática, botar a mão na terra. Também foi outra coisa muito legal, que foi uma turma que
foram os que mais botaram a mão na terra. Normalmente a galera, pelo menos metade, fica em pé, sem querer encostar a mão na terra. Dessa vez não foi, a maior parte ficou mexendo na terra, plantando, foi muito legal. Eu até fiz um canteiro menor, né, por conta disso, porque sempre metade da turma fica em pé, mas dessa vez não ficaram. Eu devia ter feito, né, aproveitado a mão de obra e feito um canteiro maior, mas mesmo assim foi muito legal. Teve espaço para todo mundo andar, para todo mundo ver, para todo mundo botar a mão na terra, fazer agrofloresta, né? Então foi muito legal nesse sentido. E uma outra coisa que a gente fez também, que a Ju, como uma professora muito completa e uma professora muito foda, ela pediu para os alunos fazerem um trabalho no papel mesmo, né? Tentando fazer desenhos ou poesia ou alguma coisa assim mais artística, né? Com uma pegada mais artística, falando sobre a agroecologia e o que eles estavam vendo nas aulas, né, com a gente. E foram desenhos muito legais. Eu vou ver com a Ju se ela permite, né, da gente postar isso, porque, né, são vários alunos. Mas foram desenhos, foram artes, poesias muito legais que ilustraram o que eles estavam vendo durante, né, as aulas. E também alguns até aprenderam a fazer poesia. Disseram que viram um tutorial no YouTube. Eu achei uma das coisas mais legais do mundo. Porque, né, eu fiquei só imaginando eu lá, sei lá, meus 13, 14 anos aprendendo a fazer poesia, que, né, na internet tinha direito, mas deixa pra lá, tô velho. Mas foi muito legal, umas poesias muito bonitas. E aí, né, a Amanda, minha querida companheira, me obrigou quase a ler uma poesia minha. Mas também foi muito legal de conseguir trocar uma ideia com os alunos, assim, mais de perto, todo mundo sentado em roda, né, para ler essas poesias, para falar sobre esses trabalhos. Muitos me relataram também de que eles estavam agora vendo tanto o curso e tanto quanto o que eles queriam fazer, né, da biologia e da vida, agora de uma forma diferente por conta da agroecologia e da agrofloresta. E isso é assim, não queria de jeito nenhum, às vezes, porque tinha gente falando que queria trabalhar com peixe, com botânica, com ecologia, mas todo, né, assim, mais questão de laboratório, ninguém queria ir para campo, todo mundo queria ir menos para o campo possível. Mas agora não, agora eles tinham mais vontade de ir para campo e de botar a mão na terra e de conhecer e de plantar para poder ver a ecologia do lugar, ver a botânica crescer e poder criar vida e água para os peixes, sabe? Assim, isso para mim foi muito legal. E uma coisa que eu sempre gosto de falar durante esse curso, né, e no final do curso principalmente, e dessa vez não foi diferente, é de como que o tempo inteiro eu e a Ju estamos falando de pessoas. A gente não está falando de quantidade de produção, a gente não está falando de toneladas por hectare, a gente não está falando... A gente pode até citar disso, a gente pode até trazer isso. Eu citei, claro, eu trouxe algumas informações nesse sentido, mas de como a gente sempre fala muito mais de pessoas do que a gente fala de dinheiro, né? De como que é essa a principal diferença. Até teve uma das alunas lá que ela fez um desenho muito lindo, foi um dos desenhos mais maravilhosos. Desculpa se ela estiver ouvindo, me perdoa que eu não lembro o seu nome, eu sou ruim de nome. Porém, ela fez um desenho muito legal e ela estava preocupada que as hortas dela, que ela desenhou, estavam muito separadinhas, as espécies, e que eu tinha falado que tinha que misturar. E aí eu fui e fiz esse adendo para ela, de que não é porque está separado desse jeito de que é o agronegócio por si só. Não é monocultura por si só, que a monocultura ela tem muito mais esse foco no dinheiro e na produção, né, de tonelada por hectare. Então aí inclui usar veneno e usar adubo químico a tonelada, porque o que importa é o quanto que vai produzir. Então é a diferença principal, e de que
se vocês ouvirem alguém dizer que agronegócio é tudo a mesma coisa, de que o agropop é a mesma coisa da agricultura familiar, essa é a principal diferença, de que uma fala em dinheiro, fala em produção de tonelada por hectare e que não se importa com o resto. Tudo que vale, tudo que importa é quanto que vai produzir em tonelada por hectare. E a outra fala de pessoas. Ponto. Então, essa é a principal diferença entre o que é o agropop, o que tem que vender, fingir que é bonzinho para vender essa propaganda, e pessoas que estão tentando sobreviver e colocar comida no prato de outras pessoas. Então, um a gente fala de pessoas e o outro a gente fala de dinheiro. É essa a principal diferença. E eu acho que é isso. Foi uma das, assim, conclusões que eu mais gostei, né? Que o pessoal gostou muito também. Eu acho que é isso. Fiquei até um pouquinho emocionado quando eu falo isso. Mas nós estamos agora conversando, eu e a Ju, para a gente ver se a gente produz mais algum material com todas essas aulas, com todas essas relações que a gente teve com os alunos e como que impactou eles, né? De como que a gente recebeu esse feedback e como que essa turma realmente, a pessoa fala da geração Z, isso e aquilo, apesar de até essa nomenclatura, né, de geração Z, X e Y, elas são baseadas no consumo, então não sei se faz muito sentido, mas o pessoal mais novo que está chegando agora, ainda tem gente interessada, ainda tem gente querendo plantar, querendo botar a mão na terra, querendo entender e lutar por dignidade, por plantios dignos e que não destruam tudo ao redor. E isso para mim já é mais do que gratificante. Não só mais vocês, né, claro, que estão me ouvindo, todo mundo que dá o feedback daí, do fone de ouvido de vocês, também é importante demais para a gente aqui do Muda Floresta, mas também está perto das pessoas, e eu quero fazer mais desses encontros aqui com mais pessoas diferentes, né, de lugares diferentes, para a gente conseguir ter essa relação com pessoas que estão chegando, pessoas que já estão na área, né, e conseguir trazer aqui para vocês também, adicionando, né, a nossa experiência aqui no Muda Floresta. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho aí do meu relato de como foi o meu dia aqui com o pessoal da PUC. Não se esqueçam então de seguir a gente, de compartilhar os nossos episódios e, claro, sempre plantar. Não se esqueçam disso, porque é Floresta Zonada. Muito obrigado.